Há 13,7 bilhões de anos atrás, uma explosão gigantesca deu origem ao universo e a tudo que nós conhecemos. Mas como pôde uma explosão dar origem ao Sol, aos planetas, à Via Láctea e a tudo que está em volta dela? No vídeo de hoje vou contar um pouco da nossa história e um pouco de tudo que aconteceu para o nosso planeta gerar vida. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Também compartilhe esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para começarmos, temos que voltar bilhões de anos atrás, quando a explosão do nada aconteceu. Essa explosão, que é chamada de Big Bang, deu origem ao universo e a tudo que nós conhecemos. Antes dela não existia nada, somente a escuridão total. Depois da super explosão, começou um processo muito demorado de evolução. Tudo foi destruído e reconstruído novamente para chegarmos até aqui. Isso aconteceu há bilhões de anos atrás, quando o universo ainda era um lugar muito estável. Mas depois de alguns bilhões de anos, o nosso universo começou a se tornar um lugar mais tranquilo. A partir daí, após o Big Bang, começou a surgir as primeiras galáxias, entre elas estava a nossa, a Via Láctea. Para quem não sabe, galáxia é um conjunto de bilhões de estrelas e no meio dela existe um buraco negro. Depois da formação da nossa galáxia, ainda demorou muito tempo para o nosso planeta surgir. Primeiro, nasceu uma estrela muito especial e que nos ilumina todos os dias, o Sol. Há 9 bilhões de anos atrás, o Sol nasceu e durante muito tempo o Sol vivia cercado de poeira e rochas que deram origem aos planetas. Entre esses planetas estava um muito especial, o planeta Terra, que nasceu há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Durante 1 bilhão de anos, a Terra era somente uma bola de lavas, e os dias não eram iguais aos de hoje. Tinham apenas 7 horas, e também na Terra não existia solo sólido, era somente um oceano de chamas. Aí um dia, um planeta gigante chamado Theia colidiu com o nosso planeta. Foi a partir dessa colisão que surgiu a nossa Lua, que veio para estabilizar a Terra e torná-la um lugar mais calmo. A Lua ficava muito mais próxima do que ela é hoje. Ela ficava apenas a 22 mil quilômetros de distância. Hoje ela está a 384 mil quilômetros de distância da Terra. Depois da colisão e do surgimento da Lua, que a Terra começou a esfriar, e depois de 3,9 bilhões de anos começou a surgir água líquida. Há cerca de 3,9 bilhões de anos, a Terra ficou sendo bombardeada por meteoritos que tinham fragmentos de água, e graças a esses meteoritos que a Terra esfriou. Começou então a surgir grandes bolsões de água, que começaram a criar os oceanos. E há 3,8 bilhões de anos atrás começou a surgir os primeiros micro-organismos vivos. E algo muito especial surgiu, os estromatólitos, que eram espécies de árvore que começaram a produzir oxigênio. Esses estromatólitos surgiram em todo o planeta. E por milhões de anos eles encheram a Terra de oxigênio, e mais tarde as primeiras formas de vida mais complexas apareceram. Aí, há cerca de 1,5 bilhões de anos atrás, a Terra começou a girar mais lentamente. Os dias já estavam durando cerca de 16 horas e a crosta terrestre começou a se dividir. Esse processo continuou por um bom tempo. E há 650 milhões de anos atrás, a Terra começou a esfriar muito bruscamente, chegando a temperaturas extremas de menos 50 graus Celsius. Isso foi o começo da primeira era do gelo. A Terra ficou assim por cerca de 15 milhões de anos. Depois as temperaturas começaram a subir e derreteu o gelo. Foi aí que começou a surgir os primeiros animais invertebrados, como a esponja do mar e outros tipos de seres vivos. Mais tarde começou a surgir os primeiros animais vertebrados e também plantas aquáticas. Os oceanos não paravam mais de gerar vida, e há cerca de 450 milhões de anos atrás, esses animais do oceano começaram a evoluir e sair da água, e ir para a terra firme. Depois disso, a Terra começou a ganhar as primeiras florestas, e o nível de oxigênio já era parecido com os níveis de hoje. Há 350 milhões de anos atrás, surgiu um peixe muito estranho, chamado Tiktaalik. Esse peixe foi o primeiro animal a conseguir viver fora da água, e foi dele que se desenvolveram outros animais. Há 250 milhões de anos atrás surgiram os répteis gigantes, mas ainda não eram os dinossauros, mas sim os escutossauros. Eles viveram por aqui por alguns milhões de anos, até que uma grande explosão vulcânica matou quase toda a vida terrestre, incluindo os escutossauros.
Aí, há cerca de 230 milhões de anos atrás, surgiram os dinossauros. Eles viveram aqui na Terra por 160 milhões de anos, até que um grande meteoro atingiu a Terra há 65 milhões de anos atrás. Mas eles não morreram pelo impacto do meteoro, mas sim pelas consequências que a Terra sofreu. Quase tudo que vivia por aqui morreu. Os mamíferos, por serem menores e também viverem escondidos por causa dos dinossauros, sobreviveram ao impacto. E com os dinossauros mortos, agora os mamíferos podiam viver tranquilamente e assim evoluir cada vez mais. Há cerca de 63 milhões de anos atrás, começaram a surgir os primeiros mamíferos placentários, que é aquele que se desenvolvem na barriga da mãe, e eles evoluíram por mais de 16 milhões de anos. Até que começou a surgir os nossos primeiros ancestrais, os chimpanzés e os hominídeos, que continuaram a evoluir. E há cerca de 1,5 milhões de anos atrás, os hominídeos começaram a dominar o fogo. Eles aprenderam também a cozinhar os alimentos. E assim o cérebro deles, com mais proteínas disponível, dobrou de tamanho. E com isso, há cerca de 70 mil anos atrás, surgiram os Homo sapiens, que dominaram o mundo até que a Terra começou a esfriar de novo. Essa época, que é conhecida como a Era do Gelo, durou 40 mil anos, mas os Homo sapiens continuavam a evoluir. E assim, há 20 mil anos atrás, a Era do Gelo acabou. Foi aí que há 11 mil anos atrás, os Homo sapiens desenvolveram a agricultura. E há 6 mil anos atrás, o planeta Terra começou a aparecer com o que é hoje. Foi aí também que o tempo começou a ser dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Há cerca de 3 mil anos antes de Cristo, o homem inventou a roda. Isso foi um grande marco para a humanidade. E entre os anos 3 e 4 antes de Cristo, Jesus Cristo nasceu. A partir daí, a sociedade começou a se desenvolver cada vez mais rápido. E em 1500 a.C., o Brasil foi descoberto. Em 1903, o primeiro avião foi inventado. Em 1957, o homem começou a querer ir para o espaço. E em 1969, o homem chegou à Lua. Depois disso, chegou a era da tecnologia. Veio o celular, a internet e toda a tecnologia que nós conhecemos, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Isso foi um pouco da nossa história, desde a criação do universo até os dias atuais, tudo bem resumido. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Também compartilhe esse vídeo para um amigo seu que possa gostar. Um forte abraço e fui!